cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a Semana da Consciência Negra e a condição do negro que reside em Blumenau. Para falar desses assuntos, os nossos convidados são o presidente do Movimento Social Cisne Negro, Lenilson Silva. Também temos a presença de Wesley José Davi, que integra o movimento. Antes de começar a nossa conversa, é preciso adiantar que a abertura da semana será nessa próxima quinta-feira e marca o 13º ano de Consciência Negra em Blumenau, organizado pelo Cisne Negro. As atividades se desenrolam até o dia 29 de novembro, com palestras, manifestações culturais afro-brasileiras, exposições e sessões de cinema. Tudo isso gratuitamente. Essas atividades são estratégias de conscientização sobre a condição do negro no Brasil, que ainda se depara com as manifestações racistas, direta e indiretamente. Porque mais de 100 anos de abolição e muitas instituições públicas e privadas continuam discriminadoras. Ou seja, o racismo é institucional e para reverter essa situação é preciso um esforço coletivo de conscientização. Por isso, vamos começar a nossa conversa sobre o que o Cisne Negro pensou para esta semana. E vamos começar com o Lenilson Silva, presidente do Cisne Negro. Boa noite, Lenilson. Obrigado por mais uma vez estar aqui no Cidadania em Debate. Carlos, a gente, enquanto movimento social, quer te agradecer mais uma vez, ter oportunizado para o Cisne Negro, para o nosso coletivo, estar aqui para a gente apresentar para a cidade um pouco do que a gente quer interagir durante essa semana. Na verdade, não é nem uma semana, né, Carlos? A gente já está chamando de um mês, né? Porque já rolou 2 atividades, agora, né, dia 3 e no dia 7, dia 15 rola mais uma atividade e a partir do dia 19, então, se intensifica as atividades de conscientização. E como tu dizes, a gente, cada ano tem se superado, né? Esse ano a gente traz muitas atividades, né? A gente, quase que todas as regiões das cidades estão contempladas, o que era um desafio para a gente, né? A gente dizia muitas vezes as atividades que a gente fazia ficava muito localizada no centro, né? E a gente disse, olha, vamos tentar levar isso para os bairros. Então a gente também esse ano inovou e está levando algumas atividades, algumas manifestações afro-brasileiras, né, discutindo o racismo também nas regiões da cidade, em especial nas regiões onde tem uma prevalecência de população negra. E o que nessas regiões, que tipo de atividade o Cisne Negro está levando? Pois é, então, no dia 19 é a nossa abertura oficial lá na Fundação Cultural. Né? A gente vai abrir com 2 exposições. Que horas? A partir das 19h30, na Fundação Cultural. E no momento da abertura oficial da semana, a gente vai ter também a abertura de 2 exposições. Uma que vai falar das religiões de matriz africanas em Blumenau e a outra que é uma exposição fotográfica das nossas queridas fotógrafas. Uma é fotógrafa, as 2 são jornalistas, na verdade, mas uma é jornalista e fotógrafa, Rafaela Martins e Magali Moser, que foi uma série que elas fizeram no Santa. Então elas têm as imagens de retrato dos negros de Blumenau, dos negros e negras, crianças negras de Blumenau. Então, essa exposição vai rolar no dia 19, junto com a abertura. A partir do dia 20, e no dia 20, inclusive, a gente tem uma manifestação nos terminais, né? Dia 20, o Maracatu vai estar no Terminal do Aterro. Dia 21, nós vamos ter a capoeira no Terminal da Fonte. E no dia 25, a gente vai ter uma manifestação de hip-hop no Terminal da Proeb. Então, ele casa com um pouco dessa nossa intenção de descentralizar essas atividades. Além disso, no dia 28, a gente vai estar fazendo um ato público contra o racismo, ali na Praça do Teatro Carlos Gomes. E no dia 29, que era uma demanda das mulheres negras, a gente vai estar fazendo uma roda de conversa de mulheres negras e uma oficina de turbante, né? Tendo o turbante como uma vinculação, né, da própria identidade africana, das mulheres negras, que inclusive se relaciona também com as religiões de matriz africanas. E essa conversa das mulheres negras é onde? Qual é o horário? Vai ser no Cafundó, a partir das 18 horas. A gente, nessa roda de conversa, vai estar recebendo a Preta Rara,
que é uma negra que faz hip hop e que é uma grande referência de discussão do debate da condição da mulher negra. Apesar de ser uma conversa de mulheres negras, mulheres brancas também podem participar, né? De todas as atividades, na verdade, Carlos, a gente sempre diz que as nossas atividades não são focadas para a população negra, porque a gente entende que o racismo ele não vai se vencer só com os negros, a gente vai precisar dos não negros, né? Como as mulheres, para vencer o machismo, não dependem só delas, né? Elas precisam dos homens, né? E assim vale para como os LGBTs precisam dos heterossexuais. Então, toda a população está convidada, todas as nossas atividades são gratuitas e abertas, então todas as pessoas que têm a consciência, ou que querem conhecer, ou que querem discutir, inclusive, problematizar alguma questão, sejam bem-vindas a participar. Né? Na nossa fanpage, né, esse Movimento de Consciência Negra Cisne Negro, já tem toda a programação e a gente reforça o convite para que a população esteja conosco, ajude a gente a construir, porque para a gente isso é primordial, entendeu? Combater o racismo na cidade de Blumenau tem sido um desafio de 13 anos do Cisne Negro. Né? A gente já teve muitos avanços, mas a gente pensa que ainda temos muito a percorrer. Né? A gente ainda convive aqui com um abismo social, cultural, econômico muito grande, como no Brasil. Né? Mas Blumenau também tem as suas especificidades e nós, os Cisne Negros, estamos há 13 anos apontando isso, refletindo isso, denunciando o racismo todos os dias. Bom, nós temos a presença do Wesley Davi, que é um dos integrantes do Cisne Negro e também é de Blumenau, né, Wesley? Sou de Blumenau. Primeiramente, boa noite, né? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sou de Blumenau. Eu falo para as pessoas, elas não acreditam, olham para mim assim, de Blumenau, mas eu sou natural daqui. Meu pai, minha família é natural do sul, né? Do sul de Santa Catarina, Garopaba, Florianópolis, Laguna, mas eu sou natural daqui. Bom, como um negro natural de Blumenau, como que você fala da condição do negro de Blumenau? Qual é essa condição? Na verdade, assim, eu costumo brincar com as pessoas porque na verdade, é o jeito que eu trato as coisas, assim. Eu tento tratar tudo de uma maneira mais amena. Eu acho que o embate e o confronto na nossa situação, hoje em dia, não leva a lugar nenhum. Então, como eu sempre converso com o Lenilson, a gente diz assim, que é uma luta, mas não é uma luta ofensiva. A gente está simplesmente tentando assegurar o nosso direito. Né? Então, assim, eu brinco com as pessoas, eu digo assim, desde que eu me conheço por gente, eu sou negro. Então, normalmente, meus amigos dizem, mas não todos. Né? Alguns dizem, cara, isso é uma coisa que... Racismo é uma coisa que vocês mesmos são racistas com vocês mesmos. Isso é uma coisa que está dentro de vocês. Isso não existe. Para eles não existe, realmente. Né? Eles podem não enxergar. Mas eu que passo por isso desde pequeno, não digo que diariamente. Talvez quando eu fosse pequeno eu passasse mais por isso. Mas hoje em dia eles olham para mim, não por eu ser um negrão de quase 2 metros de altura, mas eu acho que mais hoje, como por eu ser integrante do movimento negro, por eu realmente estar focado, né, nessa luta. Porque antes eu lutava só pelos meus direitos, hoje eu luto pelos direitos dos meus irmãos. Né? Então o pessoal já tem assim, mais um receio de vir falar comigo nessa situação. Então eu penso que a pessoa que diz que o racismo não existe ou que a coisa está na nossa cabeça é porque não sofreu realmente. Eu estudei no Machado de Assis, um colégio bem tradicional aqui na região, e a gente sabe que a gente passa todo dia, por mais que sejam piadas ou que sejam qualquer tipo de brincadeira, assim, para eles às vezes isso não ofende, mas a gente sabe que na nossa situação, cada dia é uma batalha. Tudo que a gente for conquistar, graças a Deus, meu pai e minha mãe conseguiram me dar a educação, eu consegui cursar uma universidade, mas para mim é fácil, como para qualquer outro é fácil também, a gente pode pagar matrícula, tudo normal, só que a gente sabe que a luta que a gente vive dentro da universidade, aquele racismo institucional que a gente pode dizer, é bem complicado é mais fácil para quem, vou ser bem sincero assim, é mais fácil para quem é branco e para quem é negro é muito mais difícil o dia a dia dentro de uma universidade, quanto dentro da sociedade, quanto dentro do ambiente de trabalho, digamos assim, seja ele privado, seja público. Bom, o Lenilson é um desses ativistas do movimento negro de Blumenau, conhece a história dos negros da cidade e a gente pode pontuar a partir da seguinte questão: melhorou a condição do negro em Blumenau ou nós precisamos avançar mais? Aliás, avançar nós precisamos, né? Mas de que forma nós precisamos avançar, Lenilson?
Na verdade, o que nós temos, Carlos, é uma história, o Isley traz isso muito bem, é uma história de negação da história da participação do negro na construção da cidade de Blumenau, né? Nós respeitamos, claro, as origens germânicas, né? Uma construção que teve uma história colocada apenas com os imigrantes alemães, mas é preciso reconhecer a participação de outras etnias, de outras raças para a construção, tanto do Brasil quanto da nossa própria cidade. E reconhecer isso é dizer o seguinte: nós vivemos aqui abismos, né? Nós conseguimos. O único momento que a cidade parou para visualizar os negros foi na tragédia. Eu brinco sempre que foi na tragédia de 2008, quando os negros tiveram que sair dos morros e ir para os abrigos, né? Então ali eles começaram a ficar visíveis. Gente, tem negro em Blumenau, né? E tem negro em Blumenau. O problema é que nós estamos invisíveis, né? Nós estamos nos morros, nós estamos nos cargos com menor prestígio, com baixa remuneração, nós não participamos do centro da cidade enquanto uma discussão coletiva, nós não estamos nos espaços de poder e decisão, né? Nós tivemos na nossa história, e essa é uma marca muito ruim para a população negra, um negro, né? E aí eu quero saudar aqui o Romário Conceição Badia, que foi o único negro que ocupou a condição de estar no parlamento blumenauense, né? Nós temos poucos professores, médicos, né? Então a expressão do Isley aqui no sentido de ser um acadêmico e agora um advogado honra a nossa tradição de lutar para que os negros se empoderem. O que a gente precisa, Carlos? A gente precisa que o poder público assuma a sua responsabilidade. Não dá mais para a gente negar a Lei 10.639, por exemplo, Carlos, que há 13 anos já inclui nos currículos escolares os conteúdos relativos à história africana, e a gente vê que as escolas, algumas até trabalham de forma mais voluntária, mas não há um cronograma institucional colocado. Não dá mais, Carlos, para a gente, na saúde, não ter uma política integral de atenção e assistência às pessoas com anemia falciforme, ou seja, a saúde da população negra, como também não dá para a gente não ter nenhum espaço. Você veja, um governo que não tem um negro nas suas instâncias de poder e decisão, né? Não tem um secretário negro, e pior do que isso, não tem um espaço, uma coordenadoria, uma secretaria e nem um conselho, que já nos foi prometido há 2 anos, que discuta as políticas de combate ao racismo e de enfrentamento à igualdade racial. Então, eu penso que colocar na agenda municipal a pauta da população negra é o nosso grande desafio. Bom, nós estamos recebendo os integrantes do Cisne Negro de Blumenau que estão falando, né, a gente está conversando hoje a respeito da Semana da Consciência Negra, que acontece aqui em Blumenau. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta com o Cidadania em Debate.